Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E o senhor, professor, como está? Excelente, graças a Deus. Estamos excelente. Tocando em frente, né? Graças a Deus. Bastante serviço. Vamos ver aqui se descansa de fato um pouco a coluna. Muito bem. Sejam todos bem-vindos, então, né? Hoje nós temos aí o início da disciplina e nós temos também aqui que dar uma olhada, né, galera? Agora nós entramos em novembro. Agora é aquele mês assim, ó, tocadinho, né? Porque já vem o fim do ano logo ali. Certo? Logo ali vem o fim do ano. Beleza? Eu vou mostrar o calendário, vamos falar um pouquinho aqui do calendário. Hoje nós temos princípios de banco de dados. E, na verdade, aqui, né, se a gente olhar já o calendário de novembro, nós temos aula hoje, dia 10, e dia 17 encerra a disciplina de banco de dados. Vai faltar Luiz para tanta coisa, né? Para tanta. Ah, meu velho, aqui tá faltando já eu para tanta coisa também. Então, assim, ó, eu também, né? Tô entrando na última disciplina do pós e é uma loucura, cara. É uma doideira também. O meu pós também termina em novembro agora. E é uma doideira mesmo, tá? É novembro. Então, eu já sei por experiência, né, de 25 anos dando aula, eu já sei como é que é a loucura. Certo? Então, dia 3, dia 10, dia 17. Olha aí, o Luiz é o fotógrafo. O pós-graduação, ele não tem uma formatura assim formal e tal. É uma formatura de gabinete lá, eles te dão um diploma na mão, não é uma coisa assim tão comemorada quanto a graduação. Agora sim, a graduação é uma loucura, né? Graduação sim é uma doideira, a gente sabe. Então é o seguinte, ó. Tem que ter registro, né, cara? Não é fácil. É o seguinte, galera, temos alguém que está estreando aí, debutando aí na turma hoje, que sempre início de disciplina, né, tem algum aluno chegando. Opa, boa noite. Estou começando hoje, professor. Qual o seu nome? Vitor. Vitor de Souza. Eu estou em duas contas, no celular e no computador. Opa! Tá assistindo no celular e no computador? Isso. Qual que é o menos, que eu fico menos feio? Boa noite, primeira aula minha também. Ó, qual é o seu nome? Eberton. Seja bem-vindo. Obrigado. O Vitor, Everton, me diz uma coisa, qual é a tua experiência de TI? Já é do TI? Tá chegando Não, agora? não, tô chegando agora. Início mesmo. Te jogaram no meio do baile aí, do tiroteio e tal. Pois é, já vi que eu tô meio assustado. Não. Comigo é a mesma coisa, professor. Estou começando agora. Bom, parabéns pelas escolhas de vocês aí, tá? A área do TI, né, cara? É uma área que tá super mega aquecida. Tá uma loucura. E é a galera, né, cara? É sempre aquela disciplina, né, cara? O TI hoje é aquela coisa que está, assim, dando suporte para demais setores, né? Então, a demanda é grande, né? Certo? E vamos lá, né? Vamos em frente, vai dar tudo certo, tá? E conhecimento se busca, né? Agora, atitude depende de cada um de nós, né?
Então, já tomaram atitude, se inscreveram, estão iniciando, agora é persistir e concluir, né? Só um pouquinho aqui, eu não sei, o Teams deu um aviso aqui. Então, eu sou o professor Jefferson, tá? Vou estar com vocês aqui nessa disciplina aí. E depois, galera, olha só. Temos esses dois aí. Tem mais alguém? Então, todos já são de casa. Só esses dois aqui que estão debutando hoje. Beleza, então. Então, é o seguinte, galera. Essa é a turma aqui, ó, até dia 17. Depois do dia 24. Dia 24. Ai, meu Deus. 24. 30 de novembro. Deixa eu ver se eu não me engano aqui. 30 de novembro. 24, 30 de novembro, 8 de dezembro. É a socialização do paper, né? Certo? Dia 24 tem jogo da seleção às 16, é Copa. E tu tá convocado para jogar? Não tô sabendo. Vai representar o Brasil lá no Catar? Eu não entendi. Eu não entendi. Tem jogo, tá? Mas daí foi escalado? Cara, às 7 horas nós vamos ter aula, cara. Ainda bem que tu falou que o jogo é às 16, né? Tá? Às 7 horas nós temos aula. Tá? Aqui o calendário tem aula, cara. Certo? Vocês desculpem, tá? Porque futebol é a coisa que eu mais entendo. Eu entendo tanto de futebol. Então vamos à luta, né? Vamos lá. Então, a partir do dia 24, que é esse dia aí mágico, né? Vai ter jogo, né? 24 de novembro. Beleza, né? E aqui nós vamos ter a socialização, o início da socialização. Depois nós temos socialização no dia 30 de novembro e depois conclui no dia 8 de dezembro, termina o semestre para nós, tá? Aí só ano que vem. Ai, meu Deus. Tranquilos? Então deixa eu só pegar aqui o material. Só pegar aqui o material. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Este ano, agora, cara, este ano... Não, já teve outra turma. Banco de dados, né? Não, já dei no início do ano e estou dando no fim do ano, né? Teve uma turma que teve bem no início e vocês estão tendo no fim. Por isso que eu ia dizer, cadê o livro? Cadê o material, né? Mas está aqui. Faz tempo. Deixa eu pegar o livro que está lá na trilha de vocês, né? Para a gente ir pelo livro que está na trilha de vocês. Cara, banco de dados, cara. Antes de falar da disciplina banco de dados, tá? Cara, eu sou até suspeito de falar dessa disciplina, cara. Tá? Eu amo banco de dados e o banco de dados foi a razão real de eu entrar na informática, no TI. Tá? Na época não existia o nome TI, tá? A gente chamava de CPD, Centro de Processamento de Dados. Olha só, coisa chique, né? E o banco de dados foi a coisa que fez eu ter assim, tá, eu quero isso para minha vida, certo? E eu creio então que atualmente de banco de dados, cara, eu devo ter mexido já no mínimo uns 30 anos de banco de dados. É a minha experiência. Então, claro, eu mexi com diversos bancos de dados nessa carreira de 30 anos, né? Eu mexi desde banco de dados na era DOS, pré-Windows,
tá? Mexi com alguns bancos de dados que, obviamente, nem existem mais. E depois eu acabei ainda migrando para banco de dados na internet, né? Que é o meu ganha-pão mesmo. Hoje, o meu sustento é banco de dados na internet, tá? Mas é uma disciplina que eu estou envolvido há 30 anos. Essa é a disciplina que eu mais tempo estou envolvido mesmo, tá? Eu amo banco de dados e eu entrei em banco de dados através do DBase, cara. Pensa num banco de dados antigo. DBase, certo? O DBase em si, tu precisava de uma outra ferramenta para mexer no DBase. Precisava do Clipper. Então, eu programei em Clipper, eu era programador Clipper, tá? Também fui programador Basic e também fui programador em Kik. Também um negócio, tudo isso é pré-Windows, tá? Não existia Windows. Isso é dinossaurico mesmo, tá? E daí, quando eu conheci o banco de dados, cara, o primeiro que eu conheci foi DBase, daí sim, né, cara? Eu disse, nossa, é isso aqui que eu quero fazer para minha vida mesmo. E mexi em vários, né? Vários, e eu amo o banco de dados, tá? Obviamente que a gente está sempre estudando, aprendendo, aprimorando. Os bancos de dados são coisas dinâmicas, estão sempre se atualizando e se remodelando e ficando cada vez mais avançados. E são coisas extremamente necessárias na nossa vida, né? Como a gente vai ver nessa disciplina aqui hoje, nessa matéria. Tá? Então, assim, eu amo essa disciplina, tá? Deixa eu só pegar aqui a turma de vocês. Eu vou pegar o mesmo livro que está lá. Princípios de banco de dados. E olha só, gente. Aqui está escrito princípio, tá? Aqui, entre os professores, nós chegamos a dizer que isso aqui é o banco de dados 1, tá? E, na verdade, depois vocês vão ter até outro banco de dados, que é o banco de dados avançado. Deixa eu só. Princípio do banco de dados. Deixa eu pegar aqui. Meu reader. Mais alguém aqui da turma trabalha com banco de dados já? Tá ruim os olhos. Tá ruim os olhos hoje. Isso aqui mesmo. Olha aí, tia. Carlos, trabalha com SQL Server. Que legal, cara. Cara, eu acho que o SQL Server eu cheguei a trabalhar assim só uns 2 anos. Né? Porque a empresa que eu trabalhava não trabalhava muito com os produtos da Microsoft, né? Então, o SQL Server é Microsoft puro, né? Sim, o Power BI e o Salesforce são bancos de dados, né? Inclusive, são bancos de dados multidimensionais, certo? O Power BI, o Salesforce é banco de dados multidimensional, né? Mineração, Data Lake. Eu trabalho com Power BI na cadeira de ciência de dados. Eu estou concluindo agora a pós em ciência de dados. Então, só para vocês terem uma ideia, né? O professor gosta tanto de dados que, além da graduação, ele foi fazer uma pós em dados, certo? E também fiz... eu também fiz no Senac, cara. Também no Senac eu fiz 2 cursos de banco de dados, cara. Tá? Inclusive, fiz 2 cursos técnicos em banco de dados. Então, vocês veem aí que eu gosto de dados mesmo, tá? Eu gosto dessa história de banco de dados, cara. Eu gosto disso aí, tá? Essa é uma matéria que eu amo mesmo, certo? E eu vim da aula e nem trouxe água, cara. Que loucura, né? Hoje eu tô só pelo recreio.
Olha aí, Charles, Postgre. Postgre é maravilhoso, cara. Eu amo Postgre, cara. Que SGBD maravilhoso, né, cara? Postgre. Tá. Firebird, eu trabalhei em Firebird quando eu trabalhei com Pascal, mas isso aí já faz uns 15 anos. Cara, Postgre é um negócio assim, foi feito por ET, né? É muito bom. É muito bom. Eu sempre digo, pessoal, Postgre foi feito por ET. É muito bom mesmo, né? Eu sempre digo pra galera, né? Então, vocês veem aí, cara, eu trabalhei com Firebird, trabalhei com SQL Server, trabalhei com Firebird, esses todos são mais modernos, né? Eu trabalhei lá com essas coisas antigas, com... Fala, Charles. Levantou a mão, pode falar. Bruno, levantou a mão, pode falar. Não, o senhor falando de tecnologias antigas, lá no trabalho eu conheci um DBA que saiu, que se recusava a usar o SQL Developer qualquer coisa com interface gráfica. Ele só usava o SQL Plus e o Shell. Ele não queria usar. Chegava a ser chato. Tu quer mexer em tabela e fala, não, mas vai ver aí no prompt. Eu falava, bah, cara, para. A gente trabalha com Oracle direto lá, né? Todo dia. É lá, todo mundo é DBA, eu sou DBA Oracle também. Mas, bah, tem uns que se passam. Eles não querem usar nada com interface. Eu peço a Deus que tire isso de mim todo dia. Eu não quero ser um dinossauro chato. Né? Eu uso os dois modos, né? E incentivo assim, ó, cara. A pessoa tem que usar o que for melhor para ela, certo? Claro que eu uso o Linux, tá? Eu uso o Linux, então eu tenho uma família. Trabalho mais com terminal, obviamente, certo? Mas, assim, ó, é o melhor? Não. É o que eu gosto. Cada um usa do seu jeito que é melhor para si, tá? Esse negócio, assim, de virar religião já fica chato, né, cara? Tá? Então, Não, eu acho que. usar a linha de comando a gente tem que usar também, né? Todo mundo trabalha com isso, é obrigatório saber, né? Porque não dá pra fazer tudo pela interface, mas eu digo que tu vai ficar se complicando, olhando tabela em só linha, sendo que tu pode ver os ganhos de tabela, tu pode olhar os Aune e tudo mais, bem mais fácil pelo SGBD lá, né? Sim. Facilita muito mais a vida. Eu Toda digo vida. que, eu digo que é ruim quando fica se atrapalhando, né? Só porque tu não quer dar o braço a torcer, né? Não. Tu sabe que o que eu gosto do terminal, tá? Já vou encerrar aqui para mostrar o livro para vocês, começar. O que eu gosto do terminal no Linux muito é a instalação dos programas. E mesmo no Linux eu não instalo nada de programa por parte gráfica, eu instalo por terminal mesmo, porque eu gosto de configurar, de achar bem configuradinho os programas. Aí na instalação de programa eu sou chato, eu gosto de fazer pelo terminal mesmo. E até no Windows eu já tentei fazer alguma coisa assim também por terminal. Certo? Claro que eu faz 20 anos que eu abandonei o Windows, né? A vida, graças a Deus, me permitiu eu trabalhar somente com Linux. Então, eu muito pouco mexo Windows, certo? Mas, assim, eu acho que se virar religião, vira chatice, né, cara? E daí sai do foco, não é? E às vezes o pessoal diz, qual é o melhor sistema? Cara, o melhor sistema é aquele que te entrega, né? Eu uso o apt, tá, o Santos, o Liz? Eu uso o apt, muito apt, tá? Eu gosto muito do apt. Nisso eu sou tradicional. E o Flatpak aí, cara, ele me deu uma rasteira num banco de dados, inclusive, aí que ele não baixou um reconhecimento de um drive. E daí eu abandonei o Flatpak, abandonei tudo e fiquei no apt, porque daí tu consegue fazer a instalação dos programas bem configuradinho, não deu mais essa treta comigo. Então, Ô, o senhor, Flatpak o melhor tem sistema operacional que tem, senhor, é o Arch Linux no terminal, senhor. É o melhor sistema que tem. Eu estou usando o menu do Arc aqui nesse sistema que eu estou usando hoje. Para mim, o melhor Eu uso o menu Arc. é aquele que paga o boleto. Não importa a cor dele, Ah, nem se é preto ou branco ou vermelho. Pagou o boleto, já era. esse é o melhor, né, cara? Eu, graças a Deus, eu tenho essa chance aí. Então é o seguinte, deixa eu só pegar aqui a apresentação que tem sobre o banco de dados, tá? O livro que eu já peguei, beleza, já estou com ele na tela, a gente ver junto, né? Cara, banco de dados é um negócio, assim, fenomenal, tá?
Então, para que todos participem agora, tá? No chat aqui do grupo, tá? Vocês vão digitar só um número para mim, tá? Então, assim, ó, se você conhece, vai digitar 1 ou trabalha. Se não conhece, digita 2, tá? 3, né? Ou 4. Nunca nem ouvi falar dessa encrenca. Digita aí, vamos ver. Você trabalha ou conhece banco de dados? Sim, 1 é sim. O 2 é não. O 3 é nunca nem ouvi falar isso aí. Perfeito. Olha só, cara. Isso aí é bem interessante. Beleza, perfeito. Tá? Assim a gente tem uma febre da turma, né? Beleza, olha aí, já dá para dar um calor da turma, para ver o nível da turma, né, na disciplina. Perfeito, cara. Perfeitaço, tá? Deixa eu só abrir aqui a apresentação do PowerPoint que tem aqui. PowerPoint. Então, esse aqui mesmo. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho a minha apresentação para eu pegar o arquivo. Vou procurar no computador. Fala, Vitor. Levantou a mão? Só uma dúvida, a gente vai pegar todo o conteúdo que tem no livro digital ou só algumas partes resumidas? Ah, não tem como, cara. Passar todo esse livro aqui é quase impossível, né, cara? Uhum. Isso não tem muito difícil, Beleza. tá? O máximo que eu conseguir passar, eu vou tentar, né, meu velho? Mas eu já te digo, né, cara? É muito difícil, né, cara? Olha o que eu tô aqui, cara. Quero pegar o... A dica que eu dou é vem pra aula com o livro já lido. Não espera a aula para depois ler o livro, senão tu tá ralado. O bom é tu pegar o livro e estudar, e aí chega na aula, tu pergunta pro professor qual a dúvida que tu tem. Aí tu consegue aproveitar melhor. Senão fica meio ruim. Cara, eu vou te dizer o seguinte, cara. Eu fiz 3 faculdades já, tá? Nem presencial, nunca eu consegui ver todo um livro em aula, cara. É quase impossível, né, cara? O livro tem muita coisa. A dica do Jean é uma dica bem valiosa, né, cara? Tá certo o colega aí na colocação dele. O aluno ele tem que se jogar para dentro, né, cara? Se inscreveu, tá na faculdade, a faculdade tem que fazer parte da tua rotina, da tua vida, né? O professor faz uma parte, a gente faz aqui o que pode, mas tem que se envolver, tem que ler, e daí aquilo que ficou tão obscuro mesmo, né? Procurar tirar uma dúvida do professor, ou buscar, mas é impossível, né, cara? Todo esse livro aqui é impossível mesmo, tá? Eu também, cara, eu procurava ler, pelo menos ir para a aula assim, unidade 1, procurava pelo menos ler a unidade 1 já para ir na aula com a unidade 1. Saía da aula, já tinha que se me matar para ler, para estar na unidade 2. E na minha época, cara, além da aula, a gente tinha que fazer todas as provas no polo. Hoje vocês só fazem uma, né? E na minha época, não, cara, a gente tinha que fazer todas as provas no polo, que era uma loucura, né? Na época.
Então, a gente tinha metade da aula era aula e metade era prova. Né? Tá, foi corrido, 2015, mas valeu a pena. Certo? Olha só, cara, é o seguinte, né, cara? Professor, uma coisa que eu me lembro que eu tive na aula quando eu fazia presencial é que toda a aula presencial era marcada por atividade prática, né? A gente não via teoria, por exemplo, o professor falava, pessoal, lê o capítulo 1. Aí chegava na aula, era 100% exercício do capítulo 1. E é uma coisa que eu sinto falta no EAD, que é a parte de exercício, tá certo? Que até agora nós só tivemos humanas, né? Então humanas não tem exercício. E agora nessa de banco de dados a gente vai ter alguma coisa prática ou vai ser também uma teoria do banco de dados e vai chegar na prova o cara vai perguntar em 1974 qual que era o comando para dar um select, era com C cedilha ou era com S? E aí tu bota lá nenhuma das anteriores. Ah, meu Deus. O que era? Essa aí foi boa. Cara, é o seguinte, galera. Ô, velho, eu mandei até a turma fazer uma conta lá, né? Então, não se preocupem, tá? Nós vamos ter aula prática hoje já. Essa é a ideia, tá? Gente, é o seguinte, eu vou ter que abrir aqui direto no meu computador, tá? E... eu tenho que abrir direto aqui no meu PC, certo? E quando eu faço isso, eu fico sem ter aqui a tela com vocês. Vou até tirar minha câmera também, tá? Eu queria saber se ele já está transmitindo aí para vocês. Apareceu aí na tela a apresentação? Sim. Beleza, tá? Obrigado, tá? Porque esse modo aqui de apresentação eu fico sem ter o contato com vocês. Eu perco o chat, tá? Mas aí que ele estava demorando muito, eu não vou perder tempo, né, cara? Esperar ele carregar, certo? Então vamos lá. Princípio de banco de dados. Ok? Oscar Wilde, né? O descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação, certo? Então, esse aí é o autor do livro de Dorian Gray, O Retrato de Dorian Gray, tá? O jornalista Oscar Wilde, lá do século XIX. Então, aí, para quem está chegando hoje, tá? Aqui está desatualizado, né? Ah, não. Ah, tá desatualizado. Bom, eu sou o professor Jefferson Silva, tá? Graduado em análise de sistemas, pós-graduado em docência no ensino superior, teologia, e agora terminando a pós-graduação em ciência de dados. Atualmente eu estou como um programador full stack, certo? Estou trabalhando em 3 projetinhos aí para uma empresa. Já fui administrador de DBA, inclusive, de banco de dados, tá? Fui gerente de TI, fui instrutor de informática e fui pedagogo também, tá? Uma das minhas faculdades também foi pedagogia. Bom, o princípio de banco de dados, os livros da Uniaselv, tá? São divididos em unidades. Unidade 1, unidade 2, unidade 3. Então, praticamente, a cada encontro a gente discute uma dessas unidades. E as unidades têm as suas divisões em tópicos. Perfeito, tá? Então, nós vamos começar com a introdução ao banco de dados, a evolução de banco de dados, tendências e perspectivas, ok? E eu tinha passado um tema de casa, daí no final da aula, né? Depois do intervalo, um determinado tempo, eu vou fazer exatamente o que o Jean falou, tá? Eu vou fazer uma prática com vocês, já incentivando vocês também a fazer a aula prática, tá? A praticarem mesmo. Bom, a unidade 2 vai estar falando do modelagem de dados, ok? Modelos de dados, modelo entidade de relacionamento, tipo de relacionamento, certo? E normalização. E a unidade 3, concluindo, introdução à linguagem SQL, a manutenção dos dados e as estruturas de dados, ok? Bom, essa introdução à linguagem SQL aqui, que está lá na unidade 3, tá?
eu vou dar uma pincelada já nela hoje. Não tem como eu entrar em banco de dados numa aula prática e não mostrar nada de SQL, tá? Mas daí depois nós vamos compreender direitinho o que ela é. Beleza? Então, aqui o símbolo de banco de dados é essas pilhas aqui, tá? Sempre que vocês verem essas pilhas, tá? Essas pilhas aqui, tá? É homenagem ao RAMAC, tá? O RAMAC foi o primeiro sistema de armazenamento eletrônico, como a gente conhece hoje. O primeiro Senhor, HD mesmo. o slide tá meio travado, não sei se é só na transmissão ou pro senhor aí também tá. Tá bem travado o slide. De todos estão bem travados aí, galera? Não, Às vezes para um aluno... pra mim tá tranquilo. Então tá, obrigado. É que às vezes para algum tá, né, cara, no caso da sua conexão, pode ser. Então é o seguinte, Pra mim tá um pouco lagado também, RAMAC, senhor. tá? Mas nada que interfira na aula. Mas tá dando para ver a tela aí, bonito. Ali o RAMAC, ali, a pilha. Sim, a apresentação tá clara. Dá pra ver as imagens. Obrigado. Então, sempre que vocês verem esse símbolo, tá, galera? Significa o símbolo para banco de dados, tá? Então, isso tem muito pacote digno, aparece isso aqui, o pessoal, o que é isso, né? O que é esses pratos em cima, tá? Por causa que é aqui o desenho do RAMAC, né? A primeira coisa eletrônica mesmo, armazenar dados, tá? Então, guardar dados, na verdade, tá? E o RAMAC, ele é de 1956, se não me falha a memória agora, tá? 56. É dessa década aqui, mais ou menos. Tá? Da década de 50. Então, se a gente considerar que nós vamos ter computação desde 1940, tá? A computação eletrônica, tá? Nós ficamos 16 anos sem ter, de fato, como armazenar os dados eletronicamente. Certo? Então, a IBM que foi a dona da ideia, lançou esse produto aqui. Então, é o seguinte, cara, o que me detona, cara, é só achar essas páginas, tá? Essa página aqui que começa aqui. Vou achar porque esses dias tem um cabeça lá que reclamou que eu não digo as páginas, não sei o quê. E agora eu não acho essa porcaria dessa página mesmo. Daqui a pouco eu acho essa página. Bom, então, para a gente estudar banco de dados, tá? A gente vai ter que compreender a questão, o que é o dado, o que é a informação e o que é o conhecimento, tá? Então, isso tudo aqui, tá? Por exemplo, se eu disser uma coisa assim, se eu disser 52, tá? Ele, fora de contexto, ele pode trazer muitas interpretações. As pessoas podem não entender o que ele quer dizer de fato. O que é 52? É um valor? É um preço? É uma idade? É um peso? Pode ser tantas coisas, né? Porque ele está puro, ele não tem um contexto, tá? Então, o dado, na sua razão primeira, digamos assim, ele é a coisa mais bruta que existe da informação. Ele não tem visto, sem contexto, ele pode até não ter nem sentido para nós, certo? Então, a informação, na verdade, ela depende do dado. E o dado, contextualizado, manipulado, transformado, ele vai gerar a informação. Então, eu poderia botar 52, por exemplo, se eu botar agora aqui, ó, 52, e mais uma informação do lado, mais um pedaço de contexto, né? Então, já se entende que são 52 quilos. Beleza. Tá? Então, o dado é a coisa mais bruta que se tem. Certo? E ele é em abundância. Até quando tu vai coletar o dado, tu pode fazer uma pesquisa, uma entrevista, alguma coisa, tu vai ter ele em abundância. Mas, na verdade, a leitura dos dados, a transformação dos dados, a manipulação dos dados é que vai fazer sentido, que vai gerar uma informação, tá? Então, eu poderia ter, por exemplo, 2 dados, tá? Por exemplo, assim, ó, né? Eu posso ter aqui, Rua Bela, o nome da rua é Bela, tá? Ó, eu sei que é na Rua Bela,
tá? Tem uma informação, tem um dado aqui, ó, Rua Bela, tá? Ok? E agora, se eu botar esses 52 juntos, tá, tudo bem, é Rua Bela, já agora sim, ó, já tem uma informação completa. Mas eu com eles isolados, sem contexto, não traz uma ideia clara do que quer ser, né, quer dizer. Tu teria que tentar adivinhar isso, tá? Então, o dado é uma forma bruta. É a primeira parte de uma informação, certo? É a farinha da informação. E ele, então, manipulado, estruturado, ok? Sendo trabalhado nele, tu consegue transformar o dado em informação, sim, tá? Quando tu tem informação, é diferente. Porque se tu souber fazer a interpretação correta da informação, tu vai gerar o conhecimento, tá? E o conhecimento, de fato, o que ele vai ser? O conhecimento é algo muito importante, tá? Para o atingimento das metas em qualquer lugar, tá? Então, através do conhecimento, uma empresa consegue gerar, de fato, batalhar para alcançar suas metas, tá? Mas tudo isso, para ela ter esse conhecimento, ela precisou de informação. E ela precisou, lá atrás, tá? Buscar os dados que lhe convinham em algum ambiente, de alguma forma, tá? Então, sempre a gente vai ter muito dado, ok? A gente pode fazer uma pesquisa, um formulário, e vai acabar tendo muito dado. Mas esses dados, de fato, se não forem bem estruturados, bem arquitetados, eles não vão ter a informação devida que vai alavancar, gerar um conhecimento, certo? Bom, dado é um conteúdo que ainda não foi processado, tá? Depois de processado, ele passa a ter um significado. Pode ser que dado é a menor unidade, certo? Do conteúdo que tem um significado no mundo real. Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, o dado, ó, ele não foi ainda processado, tá? Ainda não foi trabalhado. Ok? Então, depois nós vamos ver como funciona internamente no computador essa questão de dados, né? A gente vai ver as tabelas e tal. Então, a gente vai ver ali que, de fato, são muitas informações e elas, aparentemente, não têm, assim, sentido para a gente quando a gente olha aquela confusão de coisa ali. Mas depois, por que tem a figura do DBA, do profissional que trabalha com banco de dados? Ele vai usar, então, de recursos, né? Do entendimento dele, do conhecimento dele, para poder manipular as informações, transformar elas em algo que tenha sentido, que gere informação, ok? Eu trabalho com informação praticamente aqui, eu trabalho com informação todos os dias, tudo é informação, né? Não tem como. Sem informação, tu não movimenta o negócio, certo? E o importante, né? Essas informações, né? Elas têm que ser arquivadas também, ok? Então, vamos em frente. A informação sempre é gerada, tá? A partir dos dados. Tá? Então, a informação já é algo trabalhado, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Se eu botasse lá Rua Bela, tudo bem, é um dado, mas e aí? Não quer dizer muito, tá? Agora, por exemplo, se eu botasse Rua Bela, né? Ó, número 52, tudo bem, é no 52, legal. Mas, por exemplo, se eu colocar junto aqui o nome do cliente, né? Opa, então já está identificado. Ó, isso aqui é o nome de um cliente. Então, já tem uma informação bem completa, certo? Então, isso aqui já serve uma informação para uma entrega, uma remessa, alguma coisa. Então, já tem sentido, de fato. Já gerou um conhecimento para nós. Já é possível fazer alguma coisa com isso, tá? Informação sempre é gerada com base nos dados. A informação acaba gerando o conhecimento, certo? Então, o conhecimento é aquilo que eu falei para vocês, tá? Ele vai acabar sempre, né, sendo utilizado, né, para alcançar as metas, tá? Então, a empresa, ela tem as metas, toda empresa precisa alcançar as suas metas, tá? Então, de uma forma ou outra, ela tem que alcançar as metas através do quê? De um conhecimento. Conhecimento como assim, professor? Ué, por exemplo, ela quer lançar, sei lá, uma bota. Então, ela pode fazer uma pesquisa, uma coleta de dados, certo? Uma bota feminina. Na região, o quociente de mulheres é maior ou é menor que o quociente de homens? Né? Temos mais mulher na região, menos mulheres, ok?
Daí, por exemplo, uma identificação também, mulheres que estão em atividade econômica, certo? Ok? E se não tiver isso, eles têm um produto, mas não tem isso, então eles têm que gerar, através dessa informação, então nós temos que incentivar os homens a dar essas botas de presente para as mulheres, dia das namoradas, dia da mãe, dia não sei o quê. Então, todo esse conhecimento que é gerado para a consecução de metas, isso vem de uma informação, isso vem dos dados. Esses dados são coisas, pesquisas, coletas, algo que é feito de alguma forma, tá? E não só de uma forma manual, tá? Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei num projeto numa farmácia, tá? Então, nós tínhamos um coletor na porta da farmácia. Nós tínhamos um coletor, tá? Quando tu passava na porta, ele guardava a altura da pessoa. Essa era a informação, ok? Então, ali, esse coletor ali, eletrônico, ficou ali de uma forma que as pessoas nem percebem, calculando, pegando a média das pessoas, tá? Então, ele tinha ali um dispositivo, tu passava, ele pegava a tua altura, tá? Claro, professor, passou 2, 3 pessoas junto, tudo bem, tá? Mas a grande maioria ele pegou. Então, o que foi feito nessa farmácia? Eles pegaram a altura média dos clientes, tá? E fizeram toda uma reorganização das gôndolas. Então, os produtos que eram mais urgentes foram recolocados na altura média do cliente da loja. Então, se teve muitos dados, mas teve que fazer esses dados, teve que gerar uma informação, certo? Esse foi um projeto que eu participei há acho que uns 15 anos atrás, tá? Numa grande rede de farmácias em Porto Alegre. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia que dados não é só o endereço do cara. Tudo é dado. Tudo é dado e todos os dados podem ser analisados, interpretados, pode ser transformado numa informação e isso bem analisado, ok? Vai gerar um conhecimento, tá? Hoje, inclusive, uma das grandes áreas é a ciência de dados, né? É o Power BI, por exemplo, ferramentas que trabalham com muitos dados ao mesmo tempo. O Data Lake, por exemplo, também. E a gente tem aí, por exemplo, o Python, aí, a ascensão do Python. Né? Hoje, por exemplo, o Python, a ascensão do Python aí, como uma linguagem muito utilizada, né? Porque ele tem muitas ferramentas para trabalhar com dados. Então, a ciência de dados, ela nunca foi tão necessária quanto os dias atuais. Um banco de dados, então, é uma coleção de dados relacionados, tá? Então, olha só, o banco de dados, tá? Então, são os dados relacionados, tá? Com dados, queremos dizer fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem um significado implícito, ok? Então, eu posso ter uma informação, né? Esses são dados relacionados. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, os dados, né? Vamos dizer aqui, tá? Os dados do cliente, tá? Então, o cliente, tá? Digamos que eu vou armazenar nessa folha aqui os clientes todos, beleza? O que todos os clientes, os clientes vão ter muitas coisas em comum. Por exemplo, o CEP que vai indicar o estado onde eles moram. Então, não preciso replicar aqui o nome de cada estado. Eu posso ter na mesma base de dados, tá? Uma outra estrutura que guarde as informações dos estados, certo? Então, essas estruturas a gente chama de tabelas, tá? Eu posso ter aqui a tabela do cliente, tá? Através das tabelas. O cliente, tá? Vou botar aqui CLI, tá? Então, o cliente 1, 2, 3, eu não preciso escrever toda vez ali, Porto Alegre, RS. Não, eu posso buscar informação de uma outra tabela também, de uma outra estrutura, ok? Então, várias coisas, na verdade, vai acontecer isso aqui, tá? Haverá um relacionamento de dados, tá? Dentro da estrutura grande chamada banco de dados, para não haver até, inclusive, uma replicação, ok? Então, eles vão estar emprestando os dados. E quando isso for lido junto, eu posso ler o cliente tal e eu posso interligar ele aqui, para ele buscar a informação do F dele ali, né? E nessa inter-relação que a gente vai ver depois, né? Esse relacionamento, eu não preciso estar reescrevendo em tudo, eu posso estar reaproveitando. E essa é o grande mote, inclusive, da disciplina.
de banco de dados, tá? Vamos em frente. Bom, então é o seguinte, tá? Obviamente, tá, que não tem como a gente, numa estrutura arquitetônica, uma arquitetura eletrônica de um computador, e também não há necessidade de quando a gente vai, a gente pega um ambiente para criar um banco de dados, tá? Então, a gente se baseia no mundo real, tá? O mundo real, tá? E a arquitetura que a gente vai criar, a gente chama de mini mundo, ok? Então, é baseado, tá? Então, como que é isso, professor? Vamos dar um exemplo, tá? Eu tenho uma loja. Então, por exemplo, o que eu vou ter que ter na loja? Eu vou ter que ter, por exemplo, os produtos. Então tá, produto. Então, eu vou criar uma estrutura para guardar o produto. Beleza. Certo? Bom, olha o que mais que um produto tem. Bom, um produto tem que ter um fornecedor. Então, eu vou ter que ter uma estrutura também tendo informação do fornecedor. Beleza. Bom, o produto, obviamente, tá? Eu quero vender. Então, obviamente, que eu tenho que ter também uma base de cliente. Né? Não tem como ir para frente. Eu tenho que ter uma base de cliente. Então, olha só que interessante aqui. Ó. Já o fornecedor e o produto, ambos têm endereço físico, digamos assim. Eu tenho, então, uma base já para puxar também os dados, né? Para endereço. Não preciso estar reutilizando. Ok? Refazendo isso, eu já posso reutilizar. Bom, então, olha só, já estou criando aqui, né, um mini mundo, baseado no mundo real. Professor, o que mais que eu posso ter, né, baseado no mundo real? Obviamente que o cliente, ele vai ter que ter o quê? Uma forma de comprar isso. Eu vou ter que ter, então, também uma ligação, tá, com alguma forma de pagamento, de controlar o pagamento dele, a fatura, as prestações que ele fizer. Então, vou ter que ter uma estrutura também de vendas dentro do meu sistema. Ok? Certo? Então, a gente começa a analisar uma realidade, começa a ver tudo que está envolvido nele, tá? Então, qual que é o melhor modelo? O modelo é o mundo real primeiro. Então, o que é o mundo real? É o mundo onde está inserido o negócio, a empresa, tá? A Uniaselv, por exemplo, ela tem aluno, ela tem acadêmico, então ela tem ali uma estrutura para guardar os dados do acadêmico. Mas ela tem lá os seus fornecedores também. Ela tem lá também os seus tutores. Então, ela tem... Cada negócio vai ter o seu ecossistema, o seu mini-mundo. Ele baseia já naquilo que existe no mundo real, onde ele está inserido. Hoje, nós temos essa geração digital, né, os nativos digitais. Nós temos negócios hoje que nunca existiram fisicamente, já nasce virtual. Não é verdade? Quando vai montar uma base, até muito pouco tempo atrás, a gente sempre tinha bem visto esse mundo real, né? Eu, por exemplo, fui montar um sistema para uma madeireira, tá? Os caras tinham uma rede de madeireira. Então, fui lá montar um sistema. Os caras têm um mundo ali deles. Então, eles têm um produto, têm um fornecedor, têm um cliente, eles têm várias coisas, empresas que prestam transporte. Então, eles já têm, no mundo real, fica mais fácil de transportar para o modelo, né, que vai ser no computador. Mas hoje, claro, hoje a gente sabe que tem muitos produtos que já nasceram virtuais, né? Mas mesmo assim, tá? Essa é a ideia de mundo real e mini mundo. Mini mundo é tudo aquilo que vai fazer parte daquilo que vai ter que ter necessidade de ter registrado eletronicamente. Vamos para frente aqui. Então, bancos de dados existem normalmente para serem utilizados por aplicações, tá? Antigamente, tá, o banco de dados que tu tinha, e até hoje em alguns lugares, né, era aquele arquivo de ferro, tá? Nas escolas aí tinha bastante, né? A gente viu isso nas escolas, tinha aquele arquivo com os dados dos alunos ali. Então, tu ia na secretaria e eles pegavam uma pasta dali de dentro. Então, ali estavam as informações. Era um modelo de banco de dados. Certo? Manual. Ok. Hoje não, né? O que nós temos hoje? Hoje nós temos aí um celular, né? Na mão de todo mundo. Como é que tu loga na tua conta, no teu e-mail, né?
e ele mostra só os teus e-mails. Como que acontece essa mágica, né? Essa mágica acontece por quê? Na verdade, os teus e-mails estão num servidor, dentro desse servidor, que é uma máquina virtual, e estão ali todas as mensagens que tu recebeu, com uma identificação. Então, quando tu faz o teu login e tu vai no teu Gmail ali da vida, no e-mail que tu usa, tá? Ele faz a captura disso aqui e mostra exatamente, tá? Então, olha aí, os dados estão aleatoriamente não, estão invisivelmente te fornecendo a informação, ok? Como é que tu faz um pagamento ali, vai passar um Pix? Como é que ele autoriza? Então, em algum lugar ele tem que ver que tu tem saldo. Aonde isso que acontece? Em algum lugar isso está anotado. Não está mais anotado aqui de uma forma manual, ok? Hoje está numa aplicação, certo? Hoje está muito envolvido com a aplicação. Eu trabalho em 3 projetos. Todos os nossos projetos têm banco de dados. É impossível, não tem como. Não teria por que ter a aplicação sem o banco de dados. Não teria. O que ia fazer? Nada. Por quê? Porque a gente precisa armazenar os dados, a gente precisa usar os dados, recuperar esses dados, okay? O instante todo, tá? Então, o banco de dados existe, tá? Utilizado por aplicações. Elas é que realizam consultas e fazem alterações nos dados. Para tornar esse processo mais simples, tá? Existe um sistema chamado SGBD. Opa, desculpa. Esquece. SGBD. Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá? Então, as aplicações hoje, tá? Eletronicamente, tá? Então, existe uma aplicação dentro do servidor, dentro da máquina, tá? Chamada SGBD, ok? Então, nós temos aqui, ó, o usuário, tá? O cara foi fazer um empréstimo. Então, através dos dados dele, os caras vão fazer uma análise se é possível ou não, ok? Então, aonde esses dados vão ser conferidos? Se o cara tem crédito ou não, certo? Em algum lugar. Então, qualquer coisa haverá o quê? Então, aqui tu tem o usuário, tu tem a aplicação em si, aqui a máquina, né? E a aplicação mesmo, dentro das máquinas, dentro dos servidores, tá? Nós temos o SGBD, ok? Tá? É um programa, vamos para vocês compreenderem assim, é um programa de computador que faz toda a manipulação dos dados, todo o controle de dados, ele que guarda, ele que gerencia, ok? Deixando disponível, tá? Através do software da aplicação para o usuário, tá? Então, assim, ó, tu instala um jogo. O jogo é uma aplicação dentro do teu dispositivo. Então, o SGBD é uma aplicação dentro do dispositivo. Obviamente que ele fica em servidores gigantescos, porque ele armazena milhões de dados, ok? Então, ele é uma aplicação que está no lugar para ser servido, tá? Para servir, para tanto guardar e tanto servir a informação. Então, a informação, ela é requisitada e ele, então, faz a consulta e também dá a resposta, tá? Então, não tem o que tu imaginar hoje que não vai ter uma aplicação na nossa vida de banco de dados. Tá? Os bancos de dados são tudo, certo? Tu faz a tua avaliação na Uniaselv. Em algum lugar tem que ficar registrada a tua nota, né? Tu vai lá, vou fazer a avaliação 1. Tá? Daí tu finalizou a avaliação 1. Ah, tirei 8. Em algum lugar esse 8 tem que ficar guardado. E tem que ficar guardado referente à avaliação 1 da disciplina que tu está fazendo no estante, naquele momento. Certo? Então, aonde fica tudo isso? Fica armazenado nos bancos de dados, em aplicativos que a gente chama de SGBD. Tá bom? Olha só ele aqui, ó. Apareceu ele, tá? Então, esse aqui era o primeiro banco de dados que todo mundo viu e ainda está em voga, né? Em muitos lugares tu ainda tem, tá? Então, ele é um processo totalmente manual. Certo? Tá? Então, é um belo exemplo de banco de dados, tá? Então, tu vem aqui tá as informações, certo? Aqui é arquivado em fichários, né? Em ordem alfabética, ali tá as informações, certo? Bom, então, esse aqui, tá? É uma forma, tá? Que eles mostram aqui no livro de vocês, tá? Das primeiras estruturas computacionais para banco de dados, ok? Então, aqui nós temos a dependência estrutural. Okay? Então, nós temos aqui, ó,
nós tínhamos o computador 1 e o computador 2. E aqui nós temos o banco de dados em si. Tá? Então, aqui estava o banco de dados. O problema é que o computador 1 e o computador 2, tendo acesso à única estrutura de banco de dados, tá? Eles podiam replicar a informação, ok? Eu vim aqui atualizar os dados, né, do aluno ali, do Eric, tá? Só que, digamos que lá por dentro do escritório também a folha do aluno ficou uma cópia no outro computador. Então, os dois iam estar mexendo na mesma estrutura, na mesma informação. Então, assim, já existia no início um princípio eletrônico, sim, existia, tá? Mas o próprio banco de dados, a estrutura vai ter que evoluir, porque dessa forma aqui havia muita redundância também, tá? Então, assim, ó, o que é uma redundância? A mesma pessoa cadastrada no sistema, tá? Esses dias aqui, os alunos mesmo, vocês mesmos reportaram, caiu 2 questões iguais na prova, professor, né? Daí a gente tirou o print e já mandou para a coordenação, ok? Quer dizer, houve alguém aí que cadastrou 2 vezes a mesma questão no sistema, que não pode, né? Certo? Então já houve uma redundância. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? O sistema tem falhas, tá? O ser humano está envolvido, ok? Bom, então aqui havia muita redundância de dados, tá? Muita sobrescrição também, tá? Muitas vezes vocês vão ouvir sobrescrever, tá? Pode ser que vocês vejam esse verbo aqui em inglês, tá? Override, tá? Certo? Isso aqui é uma praga, tá? Um escreve em cima do outro, tá? O cara atualizou aqui, tá? Então, um exemplo clássico, tá? Nessa época aqui, essa aqui é a época do início, lá é a época do inferno mesmo, tá? Rua Bela, tá? Então, o cara foi lá e digitou Rua Bela, número 5, vírgula, número 52, tá? Daí o outro foi lá, digitou e botou Rua Bela, tá? Espaço 52, olha só. E os dois ficaram arquivados, tá? Então, depois, na hora de buscar a informação, era um raio, né? Porque se tu digitasse com vírgula, tu encontrava esse, tá? Sendo que também tinha esse. Tu atualizava esse aqui e depois alguém achava esse aqui desatualizado, tá? Então, isso aí é início de década de 90, 80, entre 80 e... 80, 92 era esse inferno aí, tá? Eu cheguei a trabalhar nesse tipo de estrutura de dependência estrutural. Bom, então aqui, ó, o que eles fizeram? Aí depois veio um que era mais caótico ainda, eu acho, tá? Eu cheguei a trabalhar nesse tipo de sistema também. Então tu tinha, para cada computador, tu tinha um arquivo de banco de dados, certo? E depois tu tinha que fazer uma sincronização entre eles para ver a informação que era nova e atualizar em novos arquivos. Então, imagina só, cara, na verdade, o mesmo trabalho que tu tinha num arquivo desse aqui terrível, tu acabava tendo nessa encrenca aqui, tá? Na redundância de dados. Era terrível, tá? Eu cheguei a pegar essa época aqui também, certo? Então, às vezes, tu tinha lá, naquela época, isso aqui foi pré-CD, DVD, tá? Tu tinham lá os disquetes, e tinha que estar vendo o que foi atualizado para passar tudo para um arquivo oficial, digamos assim, ok? Isso era uma época assim que também as redes de computador não tinha internet difundida como hoje. A rede de computador também tinha muita falha, certo? Mas para vocês terem uma ideia da evolução, a gente está tratando aqui da evolução. Beleza. Professor, pode falar. tá me ouvindo? Perfeito. A respeito ali da redundância que tu falou, é tipo repetição de dados, erro, assim? Isso. Não, repetição, tá? Olha só, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui de redundância, certo? Esse foi um exemplo que a gente fez até no nosso material de paper, de banco de dados, quando eu estava na faculdade, me graduando. A gente fez um exemplo clássico, cara, clássico. A gente deu um formulário para cada um numa sala, tá? Tinha 40 pessoas, nós demos um formulário para cada um escrever o endereço da onde a gente estava. Era só isso a tarefa, entendeu? E na época eu estava fazendo a graduação na Uniaselv em Novo Hamburgo, certo?
Então, redundância. Imagina se eu pego aquelas fichas, tá? Aqui, por exemplo, agora eu tenho 64 alunos em sala de aula. Imagina, então, que eu dou 60 papéis para vocês, cada um vai escrever o endereço onde está, ok? Digamos que nós estivéssemos no mesmo lugar. Então, a única coisa que eu ia ter diferente seria o nome do aluno, né? Ah, essa aqui é a ficha do Jean, essa aqui é do Eric, essa aqui é do Carlos, essa aqui da Karen, beleza. E a outra informação, eu ia ter a mesma, praticamente. Só que daí, por exemplo, redundância. Tem gente que escreve rua com R ponto. Certo? Tem gente que escreve rua completa. Ok? Tem gente que escreve... Olha só, nós estávamos em Novo Hamburgo. Tem gente que escreve em Novo Hamburgo assim, ó, NH. Entendeu? Ele compreende, tá? Que ele está em Novo Hamburgo. Tem gente que escreve assim, ó, N ponto Hamburgo. Certo? Bom, agora tu imagina só. Tem gente que escreve... como é que é? Scripting, tem gente que escreve maiúsculo, tem gente que escreve maiúsculo e minúsculo, tem gente que escreve tudo minúsculo, ok? Agora, tu imagina digitar isso no sistema. Se tu digitar como está nas folhas, haverá redundância de dados para a mesma informação, ok? Então, por exemplo, uma pessoa pode digitar NH, no campo a cidade, NH, certo? Para ela, parece que tem sentido. Mas agora, imagina só, né? O cara que nem mora no Rio Grande do Sul, ele vai ler NH, ele vai ter que pesquisar o que é, ele não vai saber o que é, ok? Então, só para encurtar a história, tá? A gente, só em Novo Hamburgo, só a palavra Novo Hamburgo, a gente descobriu que as pessoas têm 9 formas de escrever diferente. Imagina se eu cadastro toda essa informação sem padronizar para dentro do sistema. Vai dar uma redundância terrível também, entendeu? Vai dar uma coisa terrível, tá? Então, os primeiros bancos de dados, obviamente, eles não tinham o padrão que a gente tem hoje, tá? Então, eles tinham muita redundância, dados repetidos. Por exemplo, o computador, tá? Ele não faz... tem linguagens que não faz diferença do maiúsculo e do minúsculo, tá? Então, eu encontrei muito assim, ó, por exemplo, a pessoa escreveu lá, Lucas, tudo minúsculo, e o outro escreveu Lucas, o primeiro L maiúsculo. E aí? Tá? Num sistema de banco de dados antigo, podia ser a mesma pessoa. E na filtragem final ele mostrava que havia duas. Certo? Por quê? Porque havia redundância de dados. Certo? Então, tem que haver uma padronização. Então, no início, isso era bem difícil fazer, tá? Então, a gente está vendo aqui a evolução dos bancos de dados, tá? Qual foi a forma que eles encontraram, tá? Então, a primeira a gente viu que tinha uma dependência, né? Aonde que está a minha apresentação agora? Beleza, tá. Então, é o seguinte, obviamente que tudo evolui, né, cara? Tudo vai evoluindo, tá? Então, o que acontece com essa evolução, né? O banco de dados também acabou por evoluir, né, meu velho? Vamos lá. Então, a complexidade do gerenciamento de banco de dados é alta no exemplo apresentado. Seria mais correto o dado estar armazenado em um único local para que todas as aplicações a consumissem, tá? Então, eu tenho o banco de dados, então, ele vai precisar de um gerenciador, tá? Então, ele vai ter múltiplos, digamos, usuários, tá? E hoje é o que acontece. Quando vocês estão entrando no Ava, não está entrando sozinho, muitas pessoas ao mesmo instante estão entrando também. Ok? Então, tem que haver um gerenciamento dessa informação, ok? Para não ser replicada, não ser truncada, ter um padrão, tá? Como eu dei o exemplo para vocês de Novo Hamburgo, né, cara? Eu não posso deixar no sistema, tá? A pessoa escrever NH e depois ela escrever N Hamburgo, entendeu? Eu não posso deixar isso acontecer. Tá? Eu tenho que criar uma forma que ela não precise fazer isso, tá? Então, a gente já começa a estruturar o banco de dados já. Uma das que eu sempre falo para o pessoal, tá? Que é um dos grandes pecados nosso, tá? Que trabalhamos em TI e que vai desenvolver. A gente está sempre no afã de desenvolver. E a gente sempre tem aquela primeira etapa, né, cara, da análise. A gente tem que analisar primeiro, para depois desenvolver, né? Então, muitas vezes não, né? O cara quer desenvolver e não faz análise nenhuma da coisa. Daí depois, velho, aquilo ali para tu fazer um conserto acaba sendo muito pior, tá? Então, vamos lá. Vamos em frente. Então, olha só o que nós temos aqui. Nós temos o SGBD, tá?
o SGBD. Então, aqui nós temos o banco de dados, certo? E nós temos, então, uma camada, banco de dados, Então, aqui nós temos o banco de dados, o BD. Tá? Então, aqui ele está aqui o banco de dados. E nós temos uma camada, então, o SGBD, que faz todo esse gerenciamento. Tá? Ele gerencia isso aqui tudo agora, certo? Tá? Então, agora nós podemos ter diversos computadores. O desenho aqui é computador, tá, gente? Mas lembrando que nós estamos hoje, né, na era da internet mesmo, tá? Então, nós vamos ter também diversos dispositivos conectados à internet, tá? Usando a informação que está no mesmo lugar, ok? Mas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse SGBD aqui, tá? Fazendo esse gerenciamento, certo? Então, ele vai evitar redundância, ele vai cuidar de concorrência, ele vai cuidar de atomicidade. Isso tudo a gente vai ver depois, não se preocupe, tá? Esses termos todos, ok? Então, há uma evolução muito grande, certo? Ó, aqui é a mesma coisa, né? Nós temos o banco de dados. Hoje, olha só, hoje, por exemplo, né? Professor, eu entrei no AVA, o coleguinha também. O AVA está lá no banco de dados. Nós estamos tudo conectado à internet, tá? Então, nosso meio de acesso é a internet. Mas, olha só, o banco de dados que está lá, ele tem o seu sistema, então, lá de gerenciamento interno dele, né? Que é um SGBD. Ao falar SGBD, ao falarmos de SGBD, precisamos entender como funciona a forma básica de armazenamento nesse novo tipo de organização. Ao invés de gravar dados em arquivos, gravamos em tabelas, tá? Que é aquilo que eu já tenho insistido desde o início com vocês, tá? Então, olha só, o SGBD internamente, tá? O banco de dados é a Uniaselv. Tudo bem, ó, vamos dizer, o banco de dados é a Uniaselv. Não tem problema, o banco de dados é a Uniaselv, o nome dela. Mas ele vai estar tudo, os dados, de fato, fragmentados. Nós vamos ter uma tabela para os dados do acadêmico. Nós vamos ter uma tabela, tá, para os dados do que ele está matriculado. Nós vamos ter uma tabela para as disciplinas que ele vai ter, certo? Então, a informação começa a ser toda fragmentada, trabalhada em tabelas, tá? Então, não fica mais no único arquivo também, tá? E eu cheguei a trabalhar com esse período bem triste, tá? Que a gente não tinha essa condição de dividir em tabelas, certo? E foi com DBase. Tu gravava tudo numa única estrutura. E daí, para tu também fazer uma manutenção, tudo numa única estrutura, meu Deus, tá? Mas foi uma excelente experiência para a vida, né? Tá? Então, começa a fragmentar, entende? Ó, por exemplo, aqui dados do aluno, eu só vou guardar do aluno, entende? Certo? Eu só guardo os dados dele. E eu faço uma linkagem com qual matrícula que ele está. Essa matrícula vai me dizer quais as disciplinas dele, ok? As disciplinas, eu posso ter uma informação, tá, das avaliações dele, tá? Eu não vou guardar junto com a disciplina quanto ele tirou na disciplina, mas eu posso ter uma outra tabela fragmentando já para guardar a informação das notas dele. Tá? Então, o SGBD vai fazer todo esse gerenciamento através das tabelas. Aqui eu tenho um print, tá? Do SGBD aqui, com a questão aqui de uma tabela, tá? Aqui é a tabela do curso, tá? Então, depois nós vamos ver direitinho o que são esses dados aqui, tá? Então, aqui eu tenho as tabelas, ó. Certo? Aqui eu tenho várias tabelas, tá? A tabela do curso, tabela da frase, da imagem que vai no curso, da apresentação do curso, tá? Tabela do social, que essa tabela social que, na verdade, é o Facebook, aquelas coisas todas, tá? Tabela do testemunho, a unidade, tabela do usuário, tabela da visita, da cidade, do estado, tudo dividido. Entende? Então, olha só, isso aqui é uma forma das tabelas dentro do SGBD, de um sistema, tá? E aqui é uma tabela em detalhe, o que compõe ela. Depois nós vamos ver, tá? Bom, aqui é um diagrama de tabela também que a gente usa, tá? A gente usa essas ferramentas para nos guiar na criação de tabela. Então, aqui eu tenho uma tabela de acesso, tá? Certo? Aqui é um diagrama. Aqui eu tenho uma tabela. Aqui eu tenho um modelo de duas tabelas, ó,
que se relacionam, elas têm um relacionamento entre si, depois nós vamos ver, então, que a comunicação entre as tabelas se dá pelo relacionamento, tá? O que é isso, professor? Que o senhor está falando, tá? Então, por exemplo, a tabela aluno, eu não preciso escrever nela o nome do estado do cara, tá? Eu posso ter a tabela ali, aluno, e eu posso, quando eu botar o aluno, ele é do estado do Acre. Eu só vou botar o código do Acre, digamos assim. E a informação do Acre eu vou trazer de uma outra tabela. Eu não preciso estar escrevendo dentro do aluno algo que não é concernente a ele. Entende? Então, dentro da tabela também, a gente sempre vai escrever o que é concernente àquele tema. Aluno, eu vou guardar o que é de aluno. E o que eu precisar de informação que eu posso buscar de fora, eu vou estar criando em tabela, fragmentando toda a base de dados. E o SGBD vai fazer essa administração. Tá? Aqui é um modelo aqui, ó, de um SGBD que eu uso muito, o Workbench. Tá? Depois eu vou mostrar ele para vocês, tá? Ele cria toda essa visualização dos diagramas, que é muito importante para a gente compreender a relação das tabelas, tá? Então, as tabelas, como eu disse para vocês, ó, elas se comunicam, tá? Elas emprestam informação uma para as outras. E daí para quê? Para evitar as redundâncias já, certo? Então, o que é a tabela em si, tá? Um banco de dados é formado por uma ou mais tabelas. Tabelas são locais onde os dados ficam logicamente armazenados, tá? Logicamente, tá? O que é isso logicamente, tá? Software, tá? Logicamente quer dizer software, ok? Então, existe um software, ela está sendo armazenada, tá? Por um software, num HD, em alguma coisa que é eletrônica, tá? Então, elas estão logicamente, certo? Então, armazenadas. Colunas são os campos que armazenam um determinado tipo de dado. E os registros são linhas. Então, olha só. Eu quero uma informação do aluno. Eu quero o nome do aluno. Tá? Eu quero o nome. Ah, beleza. Tá? Então, eu coloco uma coluna. Ah, agora, eu quero a idade do aluno. Ah, legal. A idade do aluno. Tá? E idade do aluno. Eu coloco outra coluna. Ah, legal. Ah, eu quero também saber o estado dele. Eu coloco o F. Beleza. Agora, olha só. Como é que eu vou montar essa tabela? Agora eu vou botar aqui o aluno 1, tem a idade tal, mora no Acre. Beleza. Passo mais uma linha. Cada novo aluno vai ser uma linha. E cada informação eu vou criar uma nova coluna. Porque, obviamente, todos aqui dentro dessa tabela vão ter as mesmas informações, claro que informações diferentes, concernente a si, né? Identificando diferença entre eles, ok? Então, a tabela é esse tipo de estrutura aqui, ó, tá? Então, ele tem aqui uma forma básica de tabela, tá? Então, ela tem as colunas, que são as informações, e cada novo integrante dessa tabela, cada nova informação que eu tiver, a gente trata por linhas, tá? Então, aqui nós temos as linhas. Ô, senhor, Pode falar. cada informação é por linha, né? Não, cada informação é por coluna. Cada Tá. novo registro é por linha. Tá. Tá? Certo? Pessoal, é uma introdução da matéria, né? Para quem não viu, assim, tô tonto, professor, tô tonto. Calma, né? Professor, posso fazer uma pergunta aproveitando? Qual é o nome da ferramenta que tu pode passar ali que tu usa para fazer a modelagem R ali? Que eu estou usando o Draw, mas ele não é tão legal assim para fazer. Workbench. Workbench? O Jean até escreveu aqui também, Workbench. Fantástico. Tá? O outro, você tem que... Ele dá uns templates ali, mas ele não tem ali os ícones de tipagem de campo, tudo. Vou dar uma olhada nele, valeu. Mas, cara, tu vai te apaixonar, velho. É fantástico, tá? E é tão interessante que aqui na empresa, cara, a gente tem vários projetos, cara. E, inclusive, quando eu comecei, a gente era uma filial da Bélgica, né, cara? E já era Workbench. Tá? Esse aqui, ó, Workbench. Tá? É fantástico. É gratuito ou é pago?
Não, é gratuito, é da MySQL lá, entra no MySQL lá, já tem, tá? Depois eu vou botar os links tudo para vocês, tá? Eu já vou botar outras ferramentas também, pode ficar tranquilo, tá? Isso, ele funfa até no MySQL, tá? Ele funfa até no MySQL. Workbench, deixa eu ver. No PG, professor, ele funciona para PG também? O PG, cara, eu não sei te dizer, porque o PG, eu usava o PG admin, cara. Ah, tá. É porque eu sabia que isso aí era só para MySQL mesmo. Valeu aí. Tem o colega aqui que trabalha com PG, né? Pode nos informar. No PG, eu usei o PG mais de mim, tá? PG de mim eu usava. Eu não sei te dizer mesmo, mas tem um colega aqui que trabalha com PG, ele pode nos dizer daqui a pouco aí. Eu coloquei o nome aqui também, tá? Agora, tem muita ferramenta. Depois do intervalo, vou dar algumas ferramentas, tá? Vou mostrar uma ferramenta de linha, vou mostrar uma ferramenta de visual, que vai ser o Workbench, que eu tô com ele aqui, certo? Eu vou ver até se eu tenho uma outra ferramenta aqui para mostrar para vocês, tá? E depois, então, eu vou mostrar a parte prática para vocês também já começar a praticar, dar umas mexidinhas. Vamos fazer o nosso intervalo, tá, gente? Até 8h30, né? 8h30 a gente está de volta aqui, certo? Até mais.